Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vou conversar um pouquinho sobre as questões da folhinha de revisão. Vamos conversar um pouquinho sobre essas questões, tá? Vamos lá. Na número 1, a gente tem que observar a imagem aí desse quadrinho. Nós temos um senhor, né? Pela maneira como a roupa que ele está, até a própria expressão do rosto dele, com esse matinho na boca, a gente consegue perceber que ele não vive numa região urbana, ele vive na região rural, né? E também quando a gente vê a fala, né? Quando a gente lê aí a parte dele falando, quando é hora de comer, nós come, né? Quando é hora de beber, nós bebe. Então a gente consegue identificar aí que não é uma pessoa que mora numa região urbana e também que não é uma pessoa que sabe utilizar a linguagem culta, né? Que ele não tem a noção do uso da linguagem culta. Então, na número 1, letra A, eu pergunto isso: que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Aí você vai falar se é culta ou coloquial. B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Tá? E vocês vão analisar aí a questão, como a gente já falou, a questão da pessoa, onde a pessoa mora, a região que a pessoa mora, e a questão da escolaridade, né? Se ele tem domínio da língua culta ou se não tem, qual é a questão da escolaridade dele, pela escrita que está nós come, nós bebe, que deveria ser nós comemos, nós bebemos. Será que ele tem um grau de escolaridade? Então é isso tudo que vocês têm que colocar na letra B. C. Esse jeito como o personagem falou dá para o ouvinte leitor compreender? Nós já conversamos sobre isso. Por mais que não esteja adequado à regra, né? Tendo a comunicação é o que importa. O importante é que a gente consiga transmitir essa comunicação. Letra D. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Né? Aí vocês têm que falar. Porque ela é considerada correta, ela é considerada adequada, porque de acordo com o contexto social que ele está vivendo, geográfico, até mesmo a parte escolar, né? Ela é considerada adequada à situação, tá? Letra E. Que efeito de sentido, sinal de pontuação de reticências atribuiu ao texto? Lá no final, né? Final não, todas as frases têm a reticência. O que acontece? Ela serve para quê? A informação está completa, ele acabou de ter o raciocínio dele, ou ainda falta mais alguma coisa, né? Ainda tem mais algo para se falar, né? Se o pensamento dele foi completo. É isso aí que eu quero que vocês me respondam. 2. Que variedade linguística, culta ou coloquial, podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais? Aí eu fiz uma lista aí para vocês em que situação que a gente poderia utilizar. Na letra A, falando sobre política num canal de televisão. Você vai usar a linguagem culta ou a coloquial? Falando sobre política, você vai utilizar uma linguagem culta. E eu quero que você faça todos os outros, tá? Então, cada um aí você vai ler e avaliar e ver que tipo de linguagem vai ser utilizada. 3. Leia o texto retirado do Facebook de uma adolescente e responda as perguntas. Aí tem lá: oi, tudo bem? Tô com saudade de você. Oi, também estou. Fazendo o quê? Tô estudando para a prova. O que vai fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo. Na letra A eu pergunto: essa linguagem é considerada culta ou coloquial? Né? Aí vocês têm que avaliar. Foi utilizada
respeitando-se as regras gramaticais? Ou é uma linguagem mais natural? Uma linguagem mais natural, mais voltada para a comunicação rápida. Isso que vocês precisam analisar. Letra B. Por que o autor desta mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Por quê, gente? É para um colega, é para um amigo dele, né? É uma conversa informal. Então, quando a gente está falando com uma pessoa que é nosso amigo, né? A gente não vai se preocupar tanto em escrever uma linguagem culta. C. Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Trabalho que a gente entrega a um professor, que vai valer nota, ou que é só para correção do professor, pode ser utilizado um tipo de linguagem desse? Um tipo de linguagem dessa? Analisa aí e responde. Letra D. Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? A gente conseguiu entender, ter a comunicação? E reescreva essa mensagem usando a norma culta da língua. Aí vocês podem, nessa letra não precisa reescrever exatamente o que está escrito aí não, tá? Você pode trocar um tempo verbal. O que você vai fazer hoje, por exemplo? O que fará hoje? O que você vai fazer hoje? Não tem problema de modificar não, tá? E F. Qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? Por que a gente escreve assim, gente? A gente quer ser mais rápido, né? Então a comunicação tem que ser muito rápida. A gente quer que tenha essa agilidade. Então é por isso que a gente sempre escreve de um modo mais rápido, mais objetivo, tá? Número 4 tem um outro texto aí pequenininho. Uma conversa entre o gerente e o cliente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessada em financiamento para compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara. Aqui é Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. O que acontece aí, gente? No início, né, a conversa entre o gerente e o cliente era muito formal. Vocês perceberam? Estava sendo utilizada uma linguagem formal. Quando ele fala o nome dele, que a gerente reconhece ele, aí muda. Já viu? Julinho, é você, cara. Aqui é Helena. Você tá em Brasília? Então, a linguagem muda aí pela questão do grau de intimidade entre eles. Aí eu faço a pergunta. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido a quê? Aí você tem que marcar, tá? 5. Outra charge aí. Professora, a senhora já ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa. Por que não, né? Por que eu não fiz a lição de casa hoje? Aí, o que tem que acontecer aí? Vocês percebem? A comunicação entre eles está acontecendo, mas ele, até pela questão da idade, né? E pela questão do grau de escolaridade, ele fala aí numa linguagem bem mais informal, bem mais coloquial. Aí eu vou perguntar na questão... Ai, meu Deus. Aí eu vou perguntar na questão 5. A linguagem da tirinha revela. Aí vocês vão ver todas as questões e vão ver qual que se encaixa melhor ao tipo de linguagem utilizada na tirinha. Tá? A 6, eu tenho também um outro poema, Patativa do Assaré. Escute o que tô dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome tão padecendo,
meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra, umas tarefa para eu. Tenho pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Então ele só tá aí, a questão aí é uma crítica, né? A falta de emprego, desemprego, das pessoas não terem condições de sobrevivência, né? Aí eu pergunto na 6, esse falante pelos elementos explícitos e implícitos no poema. O que é isso? O elemento explícito é o que está escrito, né? O que a gente está conseguindo ler. E o implícito é a parte da nossa interpretação. Como eu falei para vocês, aqui ele só está a questão de pedir uma ajuda, uma melhora. Ela coloca, tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu, tá? Ela tá pedindo só uma ajuda ao doutor, ao coronel, para uma melhoria de vida, para conseguir sobreviver, tá? Então vocês vão ver lá, esse falante pelos elementos explícitos e implícitos no poema é identificável como: ele é escolarizado, ele é um sertanejo, ele é um idoso, ele é um escolarizado que habita uma comunidade no interior do país, ou ele é um estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país. Aí vocês vão marcar qual é a opção que se encaixa aí, tá? 7. Uma outra música, tem uma música que eu coloquei aí e peço também para você marcar a alternativa correta, tá? Essa música é chamada de esmola, o nome da música é esmola. Uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola meu por caridade, uma esmola pro ceguinho, pro menino. Em toda esquina tem gente só pedindo. Uma escola pro desempregado, uma esmola pro preto, pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente, tá? Aí eu pergunto, a música registra um pedido de esmola, em que o lírico utiliza uma linguagem, letra A, pouco compreensiva, coloquial, imprópria, letra D, crítica, porém não coloquial, ou letra E, descuidada e cheia de repetições, tá? Lembrando, isso é uma música, então o autor, né, tem essa questão de enfatizar alguma coisa, de realmente apresentar essa crítica. Então vocês precisam entender que não é uma pessoa qualquer que está escrevendo. Essa música é para ter uma representação, ter um significado, tá? Então a intenção dessa música é criticar a situação. Então esse uso dessa linguagem coloquial com essas repetições tem a função sempre de enfatizar essa crítica. 8. Também trouxe um outro trecho de uma música, a música Asa Branca, tá? E quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação, tá? Aí eu peço aí também para você responder essas questões aí. Este trecho tem uma análise linguística, está correto, pois apesar dos desvios da norma culta, o trecho não apresenta dificuldade para a compreensão. Você consegue ler, você consegue compreender. A mensagem foi passada, não é verdade? Mas tem desvios da norma culta. Não está escrito de acordo com a norma culta. Por se tratar de expressões regionais, este trecho não pode ser considerado como erro gramatical, né? Então a gente tem que pensar o quê? Ele está falando da fogueira de São João, das pessoas que vivem numa região rural, tá? Que vivem numa região que não é a nossa, que é rural, que não é urbana. Então, é aceitável? Ele não pode ser considerado como erro, nós já conversamos sobre isso, né? Dependendo da linguagem usada,
e de toda a variação linguística existente, não vai ser considerado um erro gramatical. E na última, a música regional tem grande aceitação, principalmente na região do compositor, mas podemos dizer que as falhas linguísticas prejudicam a aceitação da música Asa Branca, tá? Ela prejudica a aceitação? Essa música é conhecida mundialmente, tá? Existem falhas linguísticas, sim. E essa música não é somente da região rural, ela é conhecida de todo mundo. E essa falha linguística que ela tem prejudica a aceitação da música? Será? Acabei de falar que Luiz Gonzaga é uma pessoa extremamente conhecida. Essa música, então, conhecida mundialmente. Então, vê se realmente essa tá certa ou errada, tá? Façam com bastante cuidado, com atenção, que eu depois vou enviar os gabaritos para vocês e tirar dúvidas, tá? Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus.